Olá, galera. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Nós vamos iniciar hoje o estudo das equações, né? No subtema equações equivalentes. Vamos aprender hoje a reconhecer quando duas ou mais equações são equivalentes. Acompanhe, por favor. Equações equivalentes. Como reconhecê-las? Um número pode ser representado de diferentes modos. Por exemplo, o 9. De que maneira diferente nós podemos representar o número 9? Observe que nós podemos representar o 9 assim, ó, 3 ao quadrado, né? É 9, 2 ao cubo mais 1, dá 8 mais o 9. 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado, dá 25 menos 16 é 9. 18 dividido por 2 é 9. 6 mais 3 é 9. 10 menos 1 é 9. Então tem várias maneiras de representar o número 9. Só que sempre tem uma maneira mais simples. A maneira mais simples de representar, no caso, o 9, é escrever esse símbolo aqui, ó. Ele representa a quantidade 9. Certo? Essa característica, a gente também, de forma bem semelhante, ela acontece com as equações. Por exemplo, vamos considerar a equação x mais 3 igual a 10, sendo o universo igual aos racionais. Essa equação aqui, ó, a raiz dela é 7. 7 é a solução dessa equação. Entretanto, se eu escrever a equação x igual a 10 menos 3, a raiz dessa equação também é 7. Se eu escrever x igual a 7, a raiz dessa equação também é 7. Ou seja, eu tenho três equações diferentes, só que elas apresentam a mesma raiz, a mesma solução. Portanto, elas são chamadas de equações equivalentes. Então, quando é que duas ou mais equações são ditas equivalentes? Quando elas apresentam a mesma raiz, proveniente de um mesmo conjunto universo. Certo? Não esqueça que todas as três são equações porque elas estão expressas através de uma igualdade e todas elas apresentam uma incógnita. Ok? Muito bem. Seguindo em frente. Em um mesmo conjunto universo, duas ou mais equações que representam a mesma raiz ou solução são denominadas equações equivalentes. Aquilo que eu havia dito há pouco. Escrever uma equação equivalente a uma dada equação. Vamos aprender como escrever equações equivalentes a uma determinada equação. A gente pode escrever uma equação equivalente ou em relação a uma certa equação usando os princípios da equivalência, né? Os princípios da equivalência da igualdade, que são os princípios aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, se eu tenho A igual a B, eu posso somar qualquer termo no primeiro e no segundo membro que ele não se altera. Ó. A mais C igual a B mais C. Eu somei C nos dois membros. Ou então eu posso multiplicar qualquer termo nos dois membros que a equação não se altera. Se eu tenho A igual a B, essa igualdade, se eu multiplicar o primeiro membro por C e o segundo também, a equação não se altera, a igualdade não se altera. Esse é o princípio multiplicativo. Tudo bem? Vamos considerar uma balança de dois pratos, um bloco verde, que pesa X quilogramas, e um cilindro azul, que pesa 1 quilograma. Vamos considerar esses três objetos. Observe essa primeira situação. Vamos obter uma equação equivalente à equação x mais 3 igual a 8 e escrevê-la de modo mais simples. Tá? Vamos supor que x é um bloco, né? No caso aqui o bloco verde, 3 e 8 sejam massas colocadas nos pratos de uma balança em equilíbrio. Então eu tenho aqui, ó, o bloquinho verde e os cilindrozinhos azuis, né? Eles são massas, tá, colocadas aí numa balança. Então, a princípio, nós temos aqui de um lado da balança, nós temos um bloco verde que pesa X quilogramas e temos três cilindrozinhos que pesam 1 quilograma cada um. Então, eu tenho aqui X mais 3. Tá? No segundo prato, eu tenho 8 cilindros, cada um pesando 1 kg, então eu tenho 8 quilogramas. Eu posso dizer que X mais 3 é igual a 8. A balança está em equilíbrio. Se nós retirarmos 3 quilogramas desse lado da balança e tirarmos 3 quilogramas desse outro prato da balança, nós vamos ter que o bloquinho verde, que é X, vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 quilogramas é o peso dos 5 cilindros. Nós temos aqui X igual a 5.
Portanto, a solução dessa equação aí é 5. Tá bem? Nós vimos aqui analisando a balança de 2 pratos. Agora vamos ver o que nós fizemos matematicamente. Ó. Nós tínhamos x mais 3 igual a 8, que era a equação original, para a qual a solução é 5. Aí o que nós fizemos? Nós somamos o menos 3 do primeiro membro e somamos o menos 3 do segundo membro. Está aqui, ó, o menos 3 de um lado e o menos 3 do outro. A equação não se altera, tá? Porque o que você fez no primeiro membro fez no segundo. Quando a gente escreve de forma simplificada, ó, x mais 3 menos 3, tirando parênteses, né, igual a 8 menos 3, perceba que esse 3 positivo corta com 3 negativo. Por quê? Porque eles são simétricos. Então, o mais 3 e o menos 3 cancelam. Então, a gente vai ter isso desse lado aqui só x, e desse outro lado 8 menos 3, que deu 5. E essa equação, x igual a 5, é a equação mais simples. Porém, todas essas equações acima, elas são equivalentes. Né? Elas são equivalentes entre si. Tá? As equações x mais 3 igual a 8 e x igual a 5 são equivalentes, pois ambas apresentam a mesma solução, que é o número 5. Okay? Observe que para obter a equação x igual a 5, equivalente à equação dada, adicionamos o mesmo número aos dois membros da equação, x mais 3 igual a 8. Isso aí, então, que nós aplicamos foi o princípio aditivo da igualdade. Tá certo? Muito bem. Seguindo adiante. Observe essa outra situação. Vamos obter uma equação equivalente à equação 2x igual a 12 e escrevê-la de forma mais simples. Então, nós temos a equação aqui, 2x igual a 12. Olhando aqui na balança, ó, de um prato nós temos x mais x, ou seja, 2x. E do outro prato nós temos 12 cilindros de 1 kg. Então, tem 12 kg. Logicamente, nós podemos dizer que o primeiro prato, 2x, é igual ao segundo prato, que é 12. Se nós deixarmos só metade, se nós tirarmos metade de cada balança e deixarmos a outra metade, por exemplo, aqui desse lado tem x mais x, né, 2x, vamos tirar um bloco de x, tiramos a metade. Desse outro prato nós temos 12, vamos tirar metade, vamos tirar 6 cilindros, vai ficar só 6. Então a gente vai manter a balança equilibrada, porque a quantidade que nós tiramos do primeiro prato foi a quantidade semelhante que nós tiramos do segundo. Nós deixamos cada prato com metade do que estava. Se eles estavam em equilíbrio a princípio, e nós tiramos metade de cada prato, a balança continuou em equilíbrio. Aí nós ficamos desse lado, né? Nesse primeiro prato a balança só ficou com um blocozinho que é x, e desse outro lado nós ficamos com 6 cilindros, cada um pesando 1 kg. Então x igual a 6. A solução dessa equação aí é 6. Tá? Então, analiticamente nós fizemos isso. Agora vamos ver matematicamente o que foi feito. Nós tínhamos a equação 2x igual a 12 a princípio, né, de solução 6. Nós multiplicamos o primeiro membro por meio, para cortar o 2 com o 2, e multiplicamos o segundo membro por meio também, porque a equação não pode ser alterada. Então nós aplicamos aqui o princípio multiplicativo. Quando nós multiplicarmos o primeiro membro por meio, o 2 de baixo corta com o 2 de cima, vai sobrar só x. E a mesma coisa no segundo membro, né? Quando multiplicarmos o meio por 12, vai ficar 12 vezes 1 é 12, 12 dividido por 2 vai dar 6, ou seja, x igual a 6. X igual a 6 é a forma mais simples de escrever aquela equação lá de cima. E elas são equivalentes, porque ambas têm solução 6. Tá? Tudo bem? Então, o que nós fizemos na equação 2x igual a 12 para chegar na equação mais simples, x igual a 6? Nós aplicamos o princípio multiplicativo da igualdade, certo? Observe esse terceiro exemplo. Vamos obter uma equação equivalente à equação x sobre 4 igual a 1/6. Escrevê-la de modo mais simples. Então, nós não vamos mais escrever balança aqui, a gente já compreendeu, né, o significado da balança, vamos direto fazer uma análise matemática. Se eu tenho essa equação a princípio, eu quero deixar o x sozinho, né, desse lado. Então eu vou multiplicar esse primeiro membro por 1/4. Eu vou multiplicar esse primeiro membro por 4. Porque o 4 que vai aparecer aqui em cima vai cortar com o 4 que está aqui no denominador, está dividindo. E se eu multiplicar o primeiro membro por 4, eu tenho que multiplicar o segundo membro por 4 também, que é o uso do princípio multiplicativo. Tudo bem? Então aqui multiplicamos por 4 o primeiro e o segundo membro. Esse 4 corta com esse,
vai sobrar só x, e aqui eu tenho 4 vezes 1 é 4 sobre 6, 4 sextos. Então, x é igual a 4 sextos. Mas perceba que nós podemos simplificar ainda essa fração. Nós podemos tornando essa equação aqui mais simples, né? Então, x igual a 4 sextos, nós vamos escrever assim, ó, simplifica o 4 e o 6, tudo por 2. 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. Então, a equação x igual a 2 terços é a equação que a gente chama de equação elementar. É a equação equivalente à equação x sobre 4 igual a 1 sexto. Tá? Elas são equivalentes porque elas apresentam a mesma solução. A solução é 2 terços. Né? E essa equação x igual a 2 terços é a equação mais simples que a anterior. Observe esse quarto exemplo. Vamos obter uma equação equivalente à equação 5x mais 1 igual a 21, escrita em uma forma mais simples. Tá? Bom, se nós temos essa equação 5x mais 1 igual a 21, a gente vai querer tirar esse mais 1 daqui, então vamos somar com menos 1 no primeiro membro, e para não alterar, vamos somar menos 1 no segundo membro. Então vai ficar 5x mais 1 menos 1 aqui, igual a 21 menos 1 aqui. Ó. Esse mais 1 com menos 1, por serem simétricos, a gente pode cortar. Vai sobrar só o 5x no primeiro membro, e no segundo membro 21 menos 1, que é 20. Certo? Agora eu quero tirar o 5 daqui para deixar o x sozinho. Então eu vou multiplicar esse primeiro membro pelo inverso de 5, que é 1/5. Vou multiplicar 1/5 no primeiro membro, para assumir o 5 daqui. E, para não alterar, né, vou multiplicar 1/5 no segundo membro, usando o princípio multiplicativo. Então, nós temos aqui 5x igual a 20, multipliquei aqui por 1/5 no primeiro membro e por 1/5 no segundo. O 5 corta com 5, sobra só o x, e 20 vezes 1 é 20, dividido por 5 é 4. Então, vai ficar 5 igual a 4, aqui, ó. Desculpa, x igual a 4, tá aqui, olha, 1x igual a 4, só que 1x é x, né? Então, nós temos aqui a equação mais simples, x é igual a 4. Portanto, essas duas equações, 5x mais 1 igual a 21 e x igual a 4, são equivalentes, porque apresentam a mesma solução, que é o número 4. Tudo certo? E x menos x igual a 4 é a forma mais simples de escrever a equação anterior, portanto, é a forma elementar que a gente chama. Muito bem, gente. Então, de posse disso, você pode fazer a tarefa de aprendizagem, né? Primeira questão aí você tem, né? Está explicando também, claro, considerando os pares de equações, tá? Você vai verificar se elas são equivalentes ou não. Você vai identificar aquelas que são equivalentes, tá? A segunda questão. Usando os princípios da equivalência, escreva na forma mais simples possível as equações equivalentes a cada uma das equações a seguir, considerando o universo igual aos racionais. Então, você vai pegar essas equações e escrever uma equação equivalente na sua forma mais simples, como foi ensinado há pouco. Tudo bem? Então, olha só, na terceira questão, você tem aí 6 equações. Você vai fazer uma combinação para formar pares de equações aí, né, usando essas 6, desde que elas sejam equivalentes. Tá? Você vai juntar 2 a 2 essas 6 equações, né, de forma que elas sejam equivalentes, e vai dizer quais são os pares que são equivalentes. Quarta questão, um probleminha que você vai ler e resolver. E a quinta questão é você tem aí as equações a seguir, né? São equivalentes à equação que você escreveu na questão anterior. Então, você vai, para resolver a quinta, você tem que resolver primeiro a quarta. Tá? Depois que você achar a equação aqui da quarta questão, você vai ver qual ou quais dessas 4 aqui são equivalentes à equação da questão 4. Confere as respostas aqui na folha de respostas, aqui as questões que você porventura errar. Não esqueça de corrigir e verificar o seu erro. E boa sorte, né? Então, muito obrigado pela atenção, ok? Não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhe com seus colegas, gente, para a gente enriquecer o canal. O tema da próxima videoaula será Equações do primeiro grau com uma incógnita. Estuda que a vida muda. Um abraço.